Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula você aprenderá sobre como obter as equações da dilatação linear, superficial e volumétrica. Na aula anterior, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre dilatação linear. Nós demos um exemplo de uma barra metálica, que antes do aquecimento ela tinha uma temperatura inicial e um comprimento inicial, dado por Ti e Tf. Após o aquecimento, ela mudou de tamanho, ela aumentou de tamanho. Assim ela ficou com um comprimento final e uma temperatura final. E houve um aumento em suas dimensões, e nós consideramos apenas um aumento linear, que nós chamamos de ΔL. Assim, o ΔL é a diferença ou variação de comprimento, ou seja, é o comprimento final menos o comprimento inicial. E a variação de temperatura é equivalente à temperatura final após o aquecimento menos e a temperatura inicial antes do aquecimento. Vimos também que o alfa representa o coeficiente de dilatação do material. E aprendemos também que cada material tem o seu alfa, o seu coeficiente de dilatação linear. Dando continuidade hoje, nós vamos aprender como obter as equações da dilatação linear, superficial e volumétrica. A dilatação linear, nós vimos que ela tem uma equação interessante, que diz que ΔL é equivalente ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear do material vezes a variação da temperatura. Assim, o ΔL é a variação de comprimento, é o aumento, é a dilatação que a barra teve após ser aquecida. Ela também é equivalente ao comprimento final menos o comprimento inicial. Isolando o comprimento final, partindo dessa equação que nós já vimos antes, nós vamos ter que o comprimento final é equivalente ao comprimento inicial mais a variação do comprimento da barra. A dilatação superficial, ela ocorre em uma superfície. Ou seja, aqui nesse exemplo, considere o desenho de uma chapa metálica. Essa chapa ela tem uma área inicial, isso antes do aquecimento. Ela tem uma temperatura inicial. Após o aquecimento, ela fica com uma área final maior e uma temperatura final. Esse beta é uma letra grega. O beta representa o coeficiente de dilatação superficial. E ele é equivalente a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear do material. Temos a variação de temperatura, que é equivalente à temperatura final menos a temperatura inicial. A diferença ou variação de área é equivalente à área final menos a área inicial. Assim, a área final é maior do que a área inicial. Vamos fazer esse desenho. Eis aqui a área final, representada em rosa. E aqui dentro nós temos a área inicial, que é a área antes do aquecimento. Assim, após o aquecimento, essa chapa, que tinha essa área inicial, tracejada aqui em amarelo, após o aquecimento ela ficou maior, suas dimensões aumentaram. Ela ficou com um ΔA, uma variação de área. Ela ficou com uma área final. Assim, a área final é toda essa área aqui em rosa. E a variação da área é equivalente à área inicial, essa parte aqui tracejada, vezes coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A diferença ou variação de área é dada por ΔA. Observe que a área final, essa parte rosa aqui, é equivalente à área inicial mais a variação de área, que é essa parte aqui após esse tracejado. Essa é a variação da área. Dessa equação nós tiramos que ΔA é equivalente à área final menos a área inicial. A dilatação volumétrica segue o mesmo raciocínio para a obtenção das equações. Antes do aquecimento nós temos um volume, por exemplo, um cubo metálico. Aqui nós temos um volume inicial numa temperatura inicial. Após o aquecimento temos o volume final em uma temperatura final. A variação da temperatura já sabemos que é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. A letra grega gama representa o coeficiente de dilatação volumétrica
do material. E ela é igual a 3 vezes alfa, ou 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do material. A diferença ou variação de volume é equivalente a volume final, todo esse volume aqui, menos o volume inicial. Ou seja, é a dilatação, é o aumento das dimensões do volume. Vamos comparar o cubo metálico antes do aquecimento e depois do aquecimento. Observe que antes do aquecimento, o cubo metálico é menor em relação ao após o aquecimento do cubo metálico. A diferença ou variação de volume é apenas essa parte aqui em rosa. Observe que o volume final, que é tudo isso aqui, o volume final, equivale ao volume inicial, que é o volume antes do aquecimento, mais o quanto ele dilatou, ou seja, o ΔV, que é essa parte aqui em rosa. Dessa equação podemos tirar que a variação do volume equivale ao volume final menos o volume inicial. E a equação que nós usaremos nos nossos exercícios para cálculo da variação de volume será equivalente ao volume inicial vezes o γ, que é o coeficiente de dilatação volumétrica do material, vezes a variação da temperatura. Bom, aqui nós temos 3 exercícios que você tentará fazer baseado nessas equações. Aqui nós temos uma barra de ouro, você vai achar o comprimento da barra após o seu aquecimento. Aqui nós temos uma placa metálica, você vai achar a área da placa após ela ter sido aquecida a 400 graus Celsius. E aqui nós temos uma peça esférica de metal, você vai tentar achar o volume dessa esfera após ela ser aquecida a 500 graus Celsius. Assim as três equações da dilatação linear, da dilatação superficial e da dilatação volumétrica podem ser aplicadas nesses exercícios. Bons estudos e obrigado pela atenção. E não esqueça de assistir novamente a videoaula.